Trazer uma palavra que está em Colossenses, capítulo 3, do 1 até o 4. O tema da mensagem é buscando as coisas do alto. Buscando as coisas do alto. E nós vamos estar lendo aqui o que a palavra diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Nós cremos que o Senhor, Ele vai falando no nosso coração, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra. A palavra, ela tem o poder de transformar vidas, ela tem o poder de transformar, o velho homem no novo homem. Bom, quando nós falamos aqui, já foi falado hoje do apóstolo Paulo, e ele escreveu, bastante cartas aqui, e essa é uma das cartas que ele escreve da prisão, aproximadamente 61, 62, e ele estava em Roma, ele estava preso. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas da prisão, e sempre trazendo uma mensagem de conforto, de consolo. Ele sempre, independente do estado que ele estava, ele não desanimou, ele não desistiu, mas ele prosseguiu em cumprir a sua missão. Ele foi até o fim. A palavra de Deus vai dizer, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele vai escrever essa carta, e quando ele começa a escrever, ele vai escrever a igreja colossense, uma igreja que ele ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo ali. Ele entendeu que era necessário ele trazer algum ensino, uma profundidade maior, porque geralmente os falsos ensinos, eles não são de agora. Nós sabemos que já vem de muito tempo. Já no tempo do apóstolo Paulo já havia falsos ensinos, e ele se levanta, ele se posiciona, ele reage para fazer com que aqueles irmãos entendessem a realidade, a verdade. Alguns ensinos estavam sendo errados sobre o Cristo, sobre, como nós falamos, ensinos cristológicos, e as pessoas não estavam entendendo muito bem. E quando Paulo ele começa a escrever, ele vai trazer um ensinamento mais aprofundado para que aquelas pessoas entendessem sobre realmente o conhecimento do Deus encarnado, o Deus que eles
estavam servindo. Então ele vai falar muito sobre a supremacia de Cristo. Quando você vê aqui o capítulo 1, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele vai falar quem é o Cristo, quem é esse Deus encarnado. Ele vai trazer um ensino para a igreja, e esse ensino aqui desse capítulo 1 é muito aprofundado. Não é sobre ele que eu vou falar, mas é para que a gente tenha um entendimento do contexto dessa carta, o porquê Paulo ele vem reafirmar essa supremacia. Porque se nós que servimos ao Senhor vamos entendendo alguns assuntos contrários ao verdadeiro, isso vai confundir a nossa mente, isso vai tirar o nosso foco do Senhor, como aqui estava acontecendo. E eles precisavam entender realmente quem é o Senhor, para que eles mantessem a sua fé firme, um posicionamento real na palavra, e na palavra que eles já haviam aprendido. Porque nós aprendemos a palavra, mas é claro que sempre vai haver ensinos contrários à palavra de Deus. E Paulo ele refuta. E agora, a partir do capítulo 3, aonde nós lemos, Paulo ele vai trazer, ele vai aplicar um pouco aquilo, ele vai dando um ensino até o 2, mas aqui o 3, ele vai explicar a vida cristã, ele vai falar dessa nova vida em Cristo, ele vai falar: vocês têm uma nova posição, vocês têm que entender que o Deus encarnado, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele trouxe algo para nós espiritual, ele traz para nós uma nova posição. Eles precisavam entender essa nova vida em Cristo, assim como eu e você precisamos entender essa nova vida em Cristo, e ela exige uma nova perspectiva. E ele vai começar aqui dizendo: portanto. Então ele vem, depois de trazer um grande ensino, ele continua falando: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Ele está falando para as pessoas que já tinham aceitado a Jesus, que já tinham recebido o Senhor. Por isso que ele fala dessa forma, não é colocando uma dúvida, esse ser não é colocando uma dúvida. Ele está dizendo: vocês já ressuscitaram com Cristo. Então aí ele vem e começa a prolongar esse assunto, para que entendamos o que é essa nova posição. Quando ele fala: vocês já ressuscitaram com Cristo, ele está falando de uma ressurreição espiritual. A conversão, ela é descrita como uma ressurreição. É morte para o pecado e vida para Deus. É isso que ele está falando para eles, para que eles entendessem: olha, vocês já morreram para o pecado, e agora é uma nova vida para Deus. Paulo está dizendo que antes da conversão nós estávamos mortos no pecado e fomos agora vivificados em Cristo no momento da conversão, como diz Efésios no capítulo 2 e versículo 1. Ou seja, agora estamos unidos em Jesus Cristo por meio da sua morte na cruz e ressurreição. Paulo queria que eles entendessem que essa ressurreição espiritual é uma posição, é algo que Cristo fez por nós na cruz. Nós não temos nenhum mérito, todo o mérito é de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário.
Nossa união com Ele na ressurreição era o que Paulo queria que eles entendessem. Nos dá esperança de transformação e vida eterna, que é o que nós temos em Cristo, vida eterna. Nós fomos ressuscitados com Cristo, nós estamos unidos a Ele, nós fazemos parte do Senhor Jesus, porque nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Então agora tem uma nova perspectiva na sua vida. Havia uma nova perspectiva na igreja de Colosso. Aquelas pessoas precisavam entender essa nova vida, o que é que Deus esperava de um povo que o aceitou como Salvador, de um povo que o recebeu como Senhor da sua vida. E aí ele vem falando, ele continue: procurem as coisas que são do alto. Ele fala dessa ressurreição espiritual, mas ele prossegue, porque para nós vivermos uma nova vida em Cristo, para que eu e você tenhamos essa nova vida, nós devemos o quê? Direcionar o nosso olhar para o alto, porque ele vai dizer aqui, Cristo está, ele fala assim, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. O nosso olhar tem que estar focado no céu, aonde Cristo está, aonde Cristo habita. Porque nós que estamos vivendo hoje, ou mesmo essas pessoas que viviam no tempo de Paulo, é comum nós começar a olhar para as coisas da terra. É comum nós nos apegarmos às coisas da terra. É comum nós começar a tirar o foco da eternidade, porque o mundo ele traz muitas coisas, ele traz perspectivas, ele traz coisas para nós, que se nós começarmos a olhar só para as coisas que esse mundo vem oferecendo, nós entramos naquela situação de estar com o nosso foco só no trabalho, só nos problemas, só nas situações que vão acontecendo todos os dias, e são muitas coisas que acontecem todos os dias nas nossas vidas. E é comum a gente por um tempo, e muitas vezes por muito tempo, tirar o nosso foco da eternidade, tirar o nosso foco do céu. O que Paulo está falando, vocês já ressuscitaram com Ele, vocês estão unidos a Ele. Agora, uma nova perspectiva. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo está. Esse é o papel do crente, esse é o papel daquele que aceitou Jesus como Salvador. A igreja de Colosso precisava entender sobre esse assunto. Não é só apenas aceitar Jesus, não é só apenas receber naquele momento. É muito gostoso quando aceitamos Jesus, a gente fica feliz, é uma alegria constante, mas o tempo começa a passar, as coisas começam a mudar, os problemas começam a surgir, e os nossos olhos começam a focar para a terra, para as coisas da terra. Não é que os nossos olhos não vai estar aqui, não é isso que Paulo está falando. Ele está falando algo diferente, não é apenas uma busca superficial. Buscar as coisas do alto é ter o coração no Senhor e os pés na terra, sem perder a dimensão do céu. É isso que ele está falando. Olhos na eternidade, pés aqui no chão, e sem perder a dimensão de quem você é em Cristo, porque somos
lavados, remidos, temos agora essa posição em Cristo Jesus, e agora nós vamos começar a buscar as coisas do alto. E por que temos que buscar as coisas do alto? Porque se formos nos enchendo só daquilo que é terreno, buscando o que é da terra, olhando para o que é da terra, nós vamos nos sentir por algum momento muito vazio. Algo não vai dar certo, algo não vai combinar, algo não vai bater, porque nós vamos começar a ficar vazios e nós vamos começar a perder a fé, nós vamos começar a perder a nossa identidade de quem nós somos, porque os olhos não estão mais no autor e consumador da fé. As coisas do alto, quando nós olhamos para o alto, o que nós vemos no alto? Paulo já disse, Cristo já está lá. Se o meu Senhor, o meu Salvador, Ele está no alto, é para lá que eu tenho que olhar. Porque quando eu olho para o alto, quando eu busco do alto, eu começo a me encher. O alto, nós olhamos para ele tem valores, ele tem princípios divinos que são elevados muito mais do que os padrões deste mundo. Os princípios de Deus, o reino, tudo que Jesus ensinou é do reino dos céus. E Ele trouxe para nós, para que nós vivêssemos princípios de Deus aqui na terra. E esses princípios, esses padrões do céu, é que faz com que você consiga andar, a viver no Espírito, a se desviar do erro, a se encher mais dele, a se desviar do pecado, porque o pecado, ele bate a porta todos os dias. Ele vem na tua porta porque ele quer desviar o seu coração. O pecado, ele não só bate na porta do membro da igreja, ele bate no coração do missionário, bate no coração do pastor, é para todos, está lá batendo, convidando para o erro, convidando para o pecado. Embora nós ressuscitados com Cristo, nós estamos mortos para o pecado, mas se você perde o olhar de Cristo e os padrões dele, os princípios, você já não coloca mais em prática, com certeza você vai falhar na sua vida espiritual. É por isso que nós temos que buscar as coisas do alto. E implica em quê? Em nos esforçarmos. Não tem como buscar as coisas do alto sem nós nos esforçarmos para sermos mais parecidos com Cristo e vivermos a sua vontade. Para eu buscar as coisas do alto, eu preciso colocar os meus joelhos no chão. Para eu buscar as coisas do alto, eu preciso ler a palavra e meditar nela de dia e de noite. Para eu buscar as coisas do alto, eu preciso entender que Deus é o meu Senhor e que Ele que domina a minha vida, é Ele que dirige os meus passos. Para que eu busque as coisas do alto, eu preciso entender que Ele vai me direcionar, mesmo quando eu não quero ir, mesmo quando muitas vezes eu não quero ir para devido lugar, Ele vai falar, é por esse caminho que você vai. Quando eu busco as coisas do alto, Ele vai falar para mim muitas vezes, olha, mas agora onde você quer ir, eu não quero que você vá. É a obediência a Cristo, é obedecer. Buscar as coisas do alto é viver a vida em Deus, em tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. É convidar Ele para participar da sua vida, é convidar Ele para participar dos seus negócios, é convidar Ele para participar da sua viagem que você vai fazer, é convidar Ele de cedo à noite para estar com você. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e dar prioridade a Ele em nossas vidas.
Porque nós vemos às vezes as pessoas, não, mas eu estou buscando o reino de Deus, eu leio, eu sei dos princípios, mas isso não basta. Nós precisamos pegar essas verdades espirituais e aplicar às nossas vidas, porque isso vai nos proporcionar força e esperança renovada todos os dias. Quando nós buscamos as coisas que vêm do alto, nós buscamos o amor, nós buscamos a alegria, nós buscamos a paz, o domínio próprio, que é o que está faltando muito nesse mundo. Mas por que não tem o domínio próprio? Porque o domínio próprio vem do alto. Eu preciso buscar, eu preciso colocar em prática, eu preciso me esforçar, porque nós temos que nos esforçar. A salvação foi dada para nós, mas buscar realizar a vontade de Deus, andar no caminho da santidade, fazer aquilo que o Senhor nos manda, é a nossa decisão, é nós que temos que fazer. Essa parte cabe a mim e cabe a você. Mansidão, como precisamos de mansidão, como precisamos da fidelidade, desse amor de Deus, porque caminhamos para o fim, e nós vemos que o amor de muitas pessoas, como está na palavra, está se esfriando, e nós sabemos que vai se esfriar mais, mas aquele que busca as coisas do alto, tem o coração cheio de amor e bondade, para viver no tempo presente, o tempo que nós estamos aqui. Mas aí Paulo, ele não só usa o verbo buscar, ele trabalha com o verbo pensar, porque não é só buscar, ele fala: pense também nas coisas que são lá do alto e não das coisas terrenas. Pensar. Quando nós falamos em pensar, isso envolve muitas coisas. Se nós fôssemos falar sobre pensamentos, nós iríamos ter uma mensagem só sobre pensamento. Pensar vai envolver nossos sentimentos, vai envolver a mente, vontade, emoções, mexe com todo o nosso ser. A Bíblia nos incentiva a cuidar dos nossos pensamentos. Será porque que ela incentiva a gente a cuidar dos nossos pensamentos? Porque, irmão, a nossa forma de pensar diariamente afetará a nossa boca, afetará o nosso comportamento de forma em geral. Há pensamentos. Os pensamentos são aonde a nossa mente, aonde nós tomamos as decisões. Quantas vezes tomamos decisões erradas, porque os pensamentos estão negativos, confusos, estamos perdidos nos pensamentos, não sabemos como agir, não sabemos como falar, não sabemos como administrar a nossa casa, não sabemos como administrar os nossos negócios, porque os pensamentos estão confusos. A nossa mente é lugar de emoções, é lugar aonde que afeta muito qualquer problema, qualquer situação, aquilo que nós sabemos de alguma coisa, já começa a afetar a gente, porque começa a entrar na nossa mente. Aí Paulo, ele fala muito sobre pensamento, a Bíblia fala muito sobre os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é totalmente guiado, é quando nós pensamos, a Bíblia fala, assim como você pensa, você é. Se você pensa que você não é ninguém, você não é ninguém. Se você pensa que você não vai ter sucesso no teu futuro, você não vai ter sucesso no teu futuro. Se você pensa que você não vai conseguir ultrapassar alguma barreira, você não vai conseguir ultrapassar, porque o seu pensamento já disse para você que você é um incompetente.
E nosso pensamento, ele mexe com o nosso emocional. Irmãos, a maioria dessa geração que nós estamos vivendo, eles estão com os pensamentos todo confuso. Nós vemos pessoas que não são guiadas pelo Espírito, e por causa de pensamentos, elas começam a fazer tantas coisas erradas, e começam a se afundar, e se afundar, e se afundar, e quando vê, está num poço de lama, e precisa de ajuda, porque os pensamentos já não conseguem mais administrar sua própria vida, pensamentos negativos. Paulo está dizendo para nós aqui, os nossos pensamentos, ele tem que estar em Cristo, ele tem que estar no alto. Pensamentos a nossa mente, ela tem que estar alinhada com Cristo. Isso implica em rejeitar pensamentos mundanos, negativos, egoístas, e permitir que a palavra de Deus molde os nossos pensamentos e mente. Ao pensar no que é do alto, somos guiados pelo Espírito Santo para tomar as decisões sábias e edificar a nossa vida espiritual sólida. Precisamos pensar no que é do alto. Em meio às distrações do mundo, irmãos, como é que está esse mundo? Esse mundo quer nos distrair o tempo todo. Surge coisas novas todos os dias, surge coisas novas todos os momentos. A nossa mente, ela não pode estar nas distrações desse mundo. A nossa mente deve se fixar nas coisas eternas, nas promessas de Deus. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis? Eu já passei por muitos momentos difíceis. Quando a gente está passando por aquele momento, a primeira coisa que é atingida é a nossa mente. A gente se sente totalmente perdido. Tem hora que você não sabe o que fazer. Você pega a palavra, abre a palavra, de repente você fala: meu Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de ter o meu pensamento no Senhor, eu preciso que o Senhor me direcione. Deus vem visitar a minha mente, renova a minha mente. A nossa mente tem que ser renovada, ela tem que ser restaurada, porque existe um propósito nisso, e o propósito é do céu, para nossa mente ser sadia, para nossa mente saber controlar até o nosso próprio corpo. Porque se a mente diz não, é perigoso você ficar deitado. Se a mente diz não, levanta, você fica deitado. Se a mente diz não faça isso, você vai obedecendo aquilo que a sua mente diz. E é por isso que ele fala para a gente aqui: olha, quando nós buscamos a palavra, meditamos nas promessas de Deus, sabendo que Ele é Senhor das nossas vidas, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós estamos evitando as preocupações e ansiedades que muitas vezes nos afastam de Deus. Porque quando a pessoa entra numa ansiedade, quando a pessoa entra numa depressão profunda, quando ela começa a adoecer, ela começa até a se afastar de Deus, ela não tem força para buscar em Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para nós: pense naquilo que é do alto. Ele, em Filipenses 4:8, ele fala: finalmente, irmãos, olha o que é que ele traz para nós em Filipenses 4:8. Ele dá para nós uma aula de gestão emocional. Muitas vezes a pessoa fala: nossa, eu vou ter que pagar um psicólogo, eu vou ter que pagar alguém, porque olha, minha mente está assim, precisando, eu estou precisando. Mas Paulo aqui, ele traz para nós uma gestão maravilhosa para a nossa mente, para nossas emoções, elas não perder o rumo, mas para que nós fiquemos firmes. Ele diz: finalmente, irmãos, olha, pense em tudo o que é verdadeiro, pense em tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo dá uma aula para nós aqui de gestão emocional. Quando você estiver com seus pensamentos todo negativo, às vezes devido a muitas circunstâncias da vida, pegue Filipenses 4:8, vai estudar, vai pensar no que é verdadeiro, palavra de Deus, respeitável, tem princípios valorosos na palavra dentro desse assunto de Filipenses. Paulo, ele, por passar por muitas lutas, Paulo é um homem, como já foi falado aqui, não era perfeito, até porque se você olhar quem era Paulo, você ficaria com medo dele, porque Paulo, antes de ser uma pessoa transformada por Cristo, ele era um homem que perseguia a igreja, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos. Paulo não era fácil. Paulo era um homem que entrava nas casas e matava os cristãos. A Bíblia diz que ele assolava a igreja de Deus. Ele é um homem que não tinha nada de bom. Se nós não temos nada de bom, imagine Paulo, que era... eu estudei aos pés de Gamaliel, entendia da lei, entendia de Torá, entendia de tudo, só que ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, mas de uma maneira errada, porque não era daquela forma que era para fazer. Ele se achava que ele estava completamente certo, dentro da doutrina, dentro da lei que ele entendia. Mas Paulo, ele precisou de ter um encontro com Cristo, e a palavra de Deus diz, os irmãos já sabem, lá em Atos dos Apóstolos, ele tem um encontro, e vê aquela luz, e sai aquela voz que diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele perseguia a igreja, ele era um perseguidor, mas ele teve um encontro com Deus, e ele entendeu muitas coisas. O Espírito começou a revelar as coisas do alto para Paulo. Paulo passou por muitas privações. Logo após a conversão, as pessoas não queriam Paulo no meio da igreja. Logo após a conversão, quando ele chegava, o povo falava: ele vai vir para matar a gente. Paulo sofreu, ele teve um tempo que ele teve que se afastar do povo, para que o Senhor explicasse para ele tudo isso que ele trouxe para nós aqui nas cartas. Ele entendeu como ele entendeu aqui, fala para nós: se vocês já morreu, se Cristo morreu, nós já estamos, vocês já ressuscitaram com Cristo. E ele vai falando: busque as coisas do alto, olhe os pensamentos de vocês. E quando nós olhamos para tudo isso, nós tiramos uma lição para nós. Não basta simplesmente pensar nessas virtudes. Nós somos chamados a viver na nossa vida diária tudo o que está escrito aqui na palavra. É difícil? É difícil. É por isso que nós temos que nos esforçar. Eu preciso me esforçar, você precisa se esforçar, e nós vamos conseguir vencer, porque o nosso general continua sendo Cristo. E agora Paulo, ele fala: olha, nós temos uma nova vida escondida em Cristo, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós morremos para o pecado, agora nós temos uma vida escondida em Cristo. Porque morreste, é porque nós morremos. A morte para o mundo, o pecado não é mais o Senhor da nossa vida. Agora nós vivemos para Deus. Podemos errar em algumas circunstâncias, sim,
Podemos fazer alguma coisa que não está combinando com os princípios da palavra. Sim, nós ainda estamos em processo de santificação. Nós ainda não alcançamos a glorificação. A santificação é processo. Eu posso tropeçar, mas o meu Deus me perdoa porque eu peço perdão. Mas não é porque eu sou perdoada que eu vou ficar praticando pecado. Não. Eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. E eu quero agradar o meu Senhor. E agora eu vivo fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Agora ele vai falar: a vossa vida está oculta. Por que a nossa vida está oculta? Juntamente com Cristo e em Deus. E aqui quando ele fala em Cristo e em Deus, é uma união essencial do Pai e Filho. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então nós morremos para o mundo e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E essa vida, ela está guardada. Você tem a sua vida guardada, eu tenho a minha vida guardada. Ela está segura, ela está protegida. A nossa identidade está protegida em Cristo Jesus. É como um tesouro guardado em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo. Todo o meu ser está em Cristo. Porque eu morri para o mundo e agora eu pertenço ao Senhor. Eu não sou mais das trevas. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós saímos, nós somos transportados do império das trevas e nós viemos para, aqui agora é outro lugar, aqui agora é um lugar de luz, é o reino de Cristo, é diferente, princípios diferentes, vida diferente. Eu preciso ser diferente do mundo, porque eu preciso dar exemplo daquele que habita em mim. Glória a Deus e aleluia. Oh Espírito Santo, Tu és fiel. A nossa verdadeira vida não é visível ao mundo, porque ela está centrada em Cristo. As pessoas podem olhar você, as pessoas podem ver você trabalhar, as pessoas podem ver você ir para a escola, as pessoas ver você movimentando, mas muitos não sabem que a sua vida, a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Como a glória de Cristo agora está escondida do mundo, assim também a glória da vida interior dos crentes, procedente da comunhão com Ele, ainda está escondida com Cristo em Deus. Mas aí Paulo ele diz no 4: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, vale a pena passar pelo processo, vale a pena estar hoje um dia que poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Temos uma nova esperança gloriosa. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. E por que vai ser manifesto com Ele em glória? Porque você morreu para o mundo e a sua vida está oculta juntamente em Cristo. Vida guardada, protegida, mas um dia essa vida se revelará, porque Cristo, quando vier, quando Ele voltar, nós
com certeza vamos estar um dia com Ele. A passagem, ela enfatiza o que? A importância de viver uma vida de santidade, entrega para Deus, pois a nossa vida está ligada a Cristo, ela não está ligada ao mundo, ela não está ligada aos embaraços dessa vida, mas a nossa vida está ligada à de Cristo e será revelada com Ele no futuro, porque Cristo é a nossa vida e Ele não é apenas parte dela. Ele é o centro, Ele é o centro, Ele é o centro. E nós temos essa esperança futura, essa esperança que eu tenho, essa esperança que você tem. É por isso que nós vamos todos os dias lutando, chorando, mas proclamando a palavra. Quantas situações que você enfrentou essa semana, quantas coisas vieram sobre você, mas você está aqui, você está firme, porque existe uma esperança de eternidade, existe uma esperança futura. Um dia seremos revelados com Ele em glória, promessa de salvação completa e eterna em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos não com os olhos nas coisas deste mundo, não olhando para a direita, muito menos para a esquerda, mas com os nossos olhos na eternidade. Nós temos que olhar para o alto, pensar no que é do alto e saber que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E com essa fé e essa esperança que nós temos na manifestação final de Cristo. É isso que Paulo está falando nesses 4 versículos. Traz para nós uma lição profunda, uma lição de que nós somos de Deus, que nós passamos por este mundo. O mundo não é o lugar onde nós vamos morar eternamente. Existe o céu, aonde Cristo está e aonde nós um dia estaremos com Ele eternamente. Essa é a vida nossa, essa é a vida daquele que aceitou Jesus, e nós somos o povo de Deus, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pela minha vida, pagou o preço pela sua vida. E quando nós o aceitamos, quando nós recebemos Ele no nosso coração, nós temos nova posição, nós temos uma vida escondida em Deus hoje, que será manifestada na eternidade. E é por isso que você está aqui nessa tarde. E é por isso que nós clamamos, Abba Pai. E é por isso que nós oramos. E é por isso que nós cantamos. Só o Senhor é Deus. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Por essa palavra. Uma nova vida escondida em Cristo. Morte para o mundo. Vida oculta, tesouro invisível. A nossa vida está guardada, muito bem guardada em Cristo Jesus. É por isso que você não precisa ter medo. É por isso que você não precisa temer a morte. É por isso que você não precisa temer as coisas que sobrevêm, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Amém?